Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 21 de julho e o texto diz assim: seja a referência. No segundo livro de Reis, capítulo 13, versículos 14, a palavra de Deus diz: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Vamos tomar o nosso café? Servido? Quer um pouquinho? Ó, o autor vai nos dizer assim, olha, durante a sua vida, assim como muitos outros monarcas, o rei Jeoás deixou um legado de destruição que fez com que Israel sofresse nas mãos de seus inimigos e o afastou do povo de Deus ao adotar e permitir práticas pagãs que o desagradavam, né? Que desagradavam ao nosso Deus maravilhoso. Depois eu vou ler o texto completo, tá? Que está em 2 Reis, capítulo 13, tá? No final do texto do livro eu vou ler o texto da Bíblia, tá bom? Ó, Eliseu nunca omitiu ou se acovardou diante das atitudes de Jeoás, que constantemente ofendiam a Deus. Pelo contrário, sempre confrontou e reprovou-as, pois o profeta apenas transmitia o que lhe era revelado pelo Pai. Com isso, aprendo que os princípios da palavra de Deus são inegociáveis, apesar de toda a pressão contrária que o mundo pode impor. Eliseu, sempre imparcial e combativo, era conhecido por ser um homem íntegro e temente a Deus, o que fazia com que muitas pessoas o procurassem para pedir conselhos e obter amparo. Na maioria das vezes, o caminho correto parece mais difícil, mas conduz às bênçãos inimagináveis. Jesus, em Mateus 7,14, diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram, né? E há uma grande recompensa quando guardamos a nossa fé e não cedemos às pressões que atentam contra ela. Deus chamou você para ser um referencial onde o colocou. Saiba disso. Um bom conselheiro, uma pessoa íntegra que vive de modo fiel à sua fé. Dessa forma, muitos olharão para você e desejarão servir ao Deus que você serve. Sua vida e atitudes podem inspirar muitos a Cristo. Que bênção, né? Você está sendo um referencial do amor de Deus onde Ele o colocou? Tenha consciência disso e permita que o seu testemunho e suas ações impactam pelo amor que você expressa. Uma frase do autor diz: a obediência a Deus Pai e a ação em fazermos a sua vontade resultam em grandes testemunhos. O devocional 203, a leitura bíblica é Atos 27 e a palavra-chave é referencial. Que possamos ser referência em todos os lugares onde Deus nos colocar. Que possamos ser referência para a nossa família e para todos aqueles ao nosso redor. Amém? E aqui, nesse texto, eu gostei muito porque o autor expressou bem aqui, né? Como Jesus disse, né, que em Mateus 7,14, a porta é estreita e o caminho é apertado, que leva à vida, né? E poucos a encontram, por quê? Porque a maioria das pessoas estão procurando a porta larga, o caminho largo, né? Para poder ter mais espaço. Só que a gente tem mais espaço, tem mais escolhas, e às vezes a gente pode escolher coisas erradas. E a porta estreita e o caminho estreito leva a nós a vida, leva a gente para Jesus, para termos uma vida abençoada. E quando nós frutificamos no lugar onde Deus nos coloca, nós levamos muitas pessoas a servirem a Jesus, a servirem a Deus, a obedecerem a Deus e terem uma vida melhor, né? Que nós possamos ser essa pessoa que agrada a Deus e faz a vontade e o querer do Senhor. Amém? Vamos ler o texto. Abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 13. Enquanto isso, eu vou tomar mais um pouquinho de café, enquanto você está abrindo sua Bíblia. E aí, já achou? Ó, 2 Reis, capítulo 13. Vamos lá, vamos ler o texto completo, do 14 até... versículo 14 até o 25, tá bom? Aqui, a profecia final e a morte de Eliseu. Estando Eliseu padecendo de enfermidade que havia de morrer, Jeoás, o rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor.
né? Aqui, ele abriu a janela. Eu vou voltar aqui, tá? Acho que eu errei aqui, ó. E disse, abre a janela para o oriente, ele abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. E prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os Sírios. Porque ferirás os Sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei, atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Então aqui houve um milagre, né? Jogaram o corpo de um homem dentro da sepultura de Eliseu e o homem ressuscitou na mesma hora. Tanto era o poder que ainda tinha no corpo, né, de Eliseu. Olha que como Deus é tremendo, né? Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeocás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, o rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeocás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeocás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Então aqui se cumpriu a palavra, a última profecia que o profeta Eliseu trouxe para o rei Jeoás, que ele ia ferir o inimigo 3 vezes e ia vencer. E ele venceu pelo poder de Deus. Então assim, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos, a gente tem a vitória. Israel estava perdendo. Israel tinha sido invadida. Israel estava perdendo a guerra. Só que quando o profeta trouxe a profecia para o rei e o rei obedeceu a voz do profeta de Deus, ele venceu. Então, irmãos, vamos nos levantar. Vamos nos levantar como uma nação de Deus. Nós somos brasileiros. Vamos levantar, vamos orar, vamos clamar, vamos nos unir. Porque a nossa nação brasileira será uma nação abençoada por Deus. O nosso Brasil é o Brasil de Deus. Vamos orar que nós seremos vencedores em nome de Jesus. Nenhum mal vai se levantar contra a nossa nação. Nós teremos vitória. O nosso povo é um povo abençoado por Deus. Que nós tenhamos a bênção do Senhor todos os dias na nossa vida e na vida das nossas famílias. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir para obedecermos à vontade do Senhor todos os dias da nossa vida.